bom dia, tudo bem? Vamos iniciar juntos esse mês de novembro e eu trago aqui uma palavra e um desafio para que cada momento, cada dia em que você receber uma bênção de Deus e ver a providência dele, você exclamar Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor me abençoou, o Senhor me abençoou. Hoje a gente vai ver como isso aconteceu na vida da Judy Hankins, que escreve pra gente lá da Flórida. A Judy fala que tem uns 40 anos que o esposo dela faleceu de uma forma repentina de um ataque cardíaco e ele estava lá no Memorial Day em 2013. E Deus, interessante, que instruiu de uma forma específica a rotular algumas páginas do diário dela com uma expressão que é assim, Pedras Ebenezer. Por quê? Porque eram momentos difíceis em que ele estava agindo para abençoá-la, ajudá-la nas situações difíceis, como foi essa no caso da perda do seu esposo. E ela vem escrevendo nessas páginas exatamente isso, o amor, misericórdia, bondade, graça, o apoio de Deus durante os períodos difíceis da vida. E ela diz que ainda tem coisas para poder escrever. Mas aconteceu assim, o Jim estava voltando, no caso o marido dela, para casa, de uma viagem que ele havia feito, de uma semana de férias com a família dele. E tinha comemorado a sua aposentadoria, o seu aniversário de 64 anos. Então, quando ela ligou para o celular dele no início da noite e uma outra pessoa atendeu, ela disse que de uma forma intuitiva ela tinha entendido que tinha acontecido uma coisa com ele e que ele tinha morrido. Ela ficou ali atordoada, sem palavras, chocada, surpresa, abalada e estressada, obviamente. O tempo de Deus permitiu que dois irmãos dela estivessem naquele momento na cidade, então ela foi amparada por isso Ebenezer, não é? Aí a irmã dela acompanhou cerca de 3 horas de viagem até na Geórgia, lá nos Estados Unidos, para poder identificar o corpo do seu esposo. Então, Ebenezer mais uma vez. Enquanto isso, o irmão ficava com o pai que estava inválido, mais um Ebenezer. Ao longo do caminho, todas as músicas que eram cantadas falavam o nome de Jesus e ela percebeu que tudo isso tinha a ver com bênçãos de Deus. Então, antes do amanhecer daquele dia, ela já tinha reagido a um sonho com a morte chamando o nome Jesus, o nome de Jesus. Uma semente de conforto havia sido plantada no coração dela por todas as pedras Ebenezer. Então, por causa, inclusive, de uma nota fiscal, um kit de pressão arterial encontrado no carro, ela deduziu que o seu marido não estava se sentindo bem. E, talvez imaginando que ele apenas estivesse com fome, alguma coisa assim, o marido dela ligou para uma ex-aluna para que fosse encontrá-lo para um almoço, mas não deu tempo. Ao chegar lá, essa menina, ao chegar para almoçar com o Jim, não o encontrou, na verdade, o encontrou no carro, né? Ali já morto, enfim. Ela fica pensando, a Jim, como teria sido complexo se esse acidente tivesse acontecido enquanto ele estava dirigindo na interestadual. Muitas outras pessoas teriam sofrido com aquele acidente. Sabe, Deus deu os detalhes que ela precisava para ajudá-la nesse momento tão difícil e lidar com as circunstâncias da morte. E cada desses detalhes que foram providenciados por Deus era uma pedra Ebenezer. Será que você tem pedras Ebenezer aí, mas que você não tem identificado como sendo? Talvez Deus precise abrir os seus olhos um pouquinho para que você possa, sabe o quê? Perceber as muitas bênçãos que Deus tem colocado na sua vida. Mesmo pequenas coisas que facilitam e que trazem um amparo que você precisa durante os momentos difíceis. Aquela pílula amarga de tristeza para nossa amiga Judy se transformou em expressões de ação de graças e de louvor. Tudo porque ela percebeu a presença de Deus. Ebenezer, o Senhor é conosco. Um ótimo dia, até amanhã.